Vamos lá. Pronto. Susan, tá Eu aparecendo tô já? aqui, né? Eu tô aqui, eu tô entrando, mas realmente eu não sei o que é que tá acontecendo. Não aparece a imagem, não? Não. A Mas imagem eu acho que não. não é internet isso, não. É um problema do aplicativo mesmo. Vamos assim mesmo. Vamos hoje de rádio. Mas temos que remarcar porque o público precisa ter a sua visão, que é magnífica. Não podemos privar as pessoas da sua beldade. Caiu? Hoje está difícil. Hoje está difícil, mas a gente vai. Claudicé Estevam, oi, boa noite. Ele voltou. Eu tô aqui. Você tá me ouvindo, Lahiri? Perfeitamente. Então tá. Então vamos começar, né? Por algum Vamos lá. motivo, minha imagem não apareceu. Eu me produzi toda, botei até batom, que a gente não usa mais batom aqui, fica todo mundo dentro de casa. É Mas verdade. Quando sai de máscara, né? quando sai de máscara, a gente não pode se arrumar mais, não pode nada. Então, vamos no breu, né? Que é o que temos para hoje. E nada mais oportuno do que isso para falar do caos, né? Da incerteza e do caos, Perfeito. porque a gente precisa se adaptar. Nós estamos sendo desafiados, Lahiri. Eu tenho conversado muito com muitas pessoas e tenho ouvido muitas pessoas. E nós estamos todos muito aflitos. Tem 2 meses já, vai fazer 2 meses que nós estamos aqui em isolamento social, acho que vocês também, e a maioria das pessoas conscientes, né, do país está seguindo esse procedimento. Isso tem gerado muita angústia, porque essa mudança toda de vida lesou todos os nossos planos. E nós somos seres de planejamento, né? Nós somos seres de controle. Nós queremos que a nossa vida siga um ritmo e siga um caminho que seja algo ordenado, limpo, claro, previsível, sem impasses, sem escorregos. E nós estamos vivendo há quase 2 meses uma situação de completa incerteza de quase tudo. Isso é um fator que gera uma ansiedade muito grande nas pessoas. Nós não somos treinados para vivermos na dimensão da incerteza, no tempo da incerteza, porque nós precisamos muito do controle para acharmos que estamos seguros de alguma forma. E isso tem acentuado muito os nossos sofrimentos, né? Então, isso é o que chegou inicialmente, que eu queria trazer para a gente poder abrir as nossas reflexões. E algo que foi assim avassalador, porque primeiro foi mundial, não foi algo localizado. Nós tivemos já situações que causaram incertezas em grupos isolados, né? Quando nós tivemos o tsunami, quando nós tivemos as barragens que romperam. Todo ano, quando tem algum evento assim, tem alguma localidade que sofre uma mudança muito brusca, mas nunca que se lembre, na história recente dos últimos 100 anos, se viveu, né, algo tão arrebatador como essa pandemia. Alguns vão falar de Primeira Guerra, Segunda Guerra, mas são eventos engendrados pelo homem e Isso, com milênios de experiência, né? Algo como nós exatamente. estamos, né? Um vírus que a gente não tem como olhar, como é um inimigo invisível, né? É. Que requer E, um tratamento todo diferenciado e que nos afeta, nos fragiliza a um ponto que ficamos paralisados, é, literalmente. e que Fora isso, desperta as nossas fantasias persecutórias e paranoicas, né? Porque, assim, é muito difícil para as pessoas, para algumas pessoas, aceitarem que o vírus surgiu da natureza por uma mutação, por uma. Nós somos animais, nós somos seres animais racionais, mas somos animais, né?
Às vezes a gente até duvida que a gente é racional diante de alguns comportamentos, né? Mas Verdade. somos animais e esse vírus chegou lá na China, apareceu, enfim. E é intolerável para algumas pessoas aceitar que o acaso, a mutação, possa gerar um feito, gerar uma consequência tão dominante e planetária. Então, não pode ter sido o acaso, não pode ter sido uma mutação. Tem que ter sido alguém, tem que ter sido uma conspiração, tem que ter sido uma instituição, ou um país, ou um governo, seja lá quem, que fez isso. Então, atribuir causalidade é muito mais tranquilo para muitas pessoas do que lidar com o acaso que gera consequências que nós racionais precisamos compreender. E o que eu estou chamando acaso é o que a gente não compreende que tem a causa, né? Porque deve ter causas, mas nós não compreendemos essas causas, porque são causas que escapam à nossa natureza, à nossa compreensão, mas são causas que existem dentro de um processo de ciência e de natureza. Então, para fugir dessa dimensão incontrolável, muitos criam teorias conspiratórias e passam a cultivar ou projetar inimigos que têm que ser abatidos, que têm que ser eliminados, né? Então, isso é uma reação, porque não se tolera lidar com o imponderável. E a gente está sendo desafiado a lidar com o imponderável. Né? E É quase, quando chega o imponderável, quando a gente não pode olhar para o futuro, quando a gente não pode planejar, a gente está sendo desafiado a estar no presente. Né? E esse é um grande desafio para a gente. Né? Estar no presente, estar inteiro no presente. Diga, Laíra. essa reação tão forte que as pessoas têm contra a incerteza, essa necessidade de predestinação, eu acho interessante você colocou isso, a reação violenta que as pessoas começam a adotar de acusações e perseguições, porque alguém tem que ser culpado. Remete muito ao homem primitivo, quando fazia também suas oferendas, né, com seres humanos, para poder conseguir alterar as ações da natureza, trazer chuva em momentos de grande seca, garantir a produção, garantir mais um ano tranquilo. Os astecas faziam sacrifícios humanos, os fenícios fizeram sacrifícios humanos. É uma coisa que é tão antiga e lembra Jung, né? O arcaico continua presente e atual. Isso, isso. E hoje a gente fica querendo eleger um inimigo a ser sacrificado, né? E quando a gente escolhe, quando a gente encontra um inimigo, seja ele um país, uma pessoa, uma ideologia, aí nós tendemos a querer sacrificar esse inimigo para que a paz do nosso sistema interno seja restabelecida, como uma defesa. Isso é um comportamento defensivo do psiquismo, né? É, e por que esse comportamento existe? Porque o psiquismo que age assim, a pessoa que age assim, são pessoas que temem ser destruídas pelo desconhecido. Né? Porque diante do desconhecido, a gente tem algumas opções. Tem pessoas que se apavoram com o desconhecido, então, e tem pessoas que são curiosas com o desconhecido. Então, as pessoas apavoradas com o desconhecido, elas vão eleger defesas. Elas vão sempre ter teorias, sempre vão ter explicações para controlar os fenômenos que ela não consegue lidar. É insuportável admitir que desconhece. E as pessoas que não necessitam ter o domínio sobre tudo, porque reconhecem que há muito da vida que é mistério, essas pessoas têm uma abertura ao desconhecido no sentido de serem psiquismos mais curiosos diante do que virá. Né? Claro que a angústia ela está presente em todas as pessoas. Né? Todos estão angustiados, os curiosos e os medrosos. Né? Estão todos angustiados porque é um tempo muito delicado, estamos todos muito com a vida em suspenso, né?
todos estamos com a vida em suspenso. Daqui a pouco é 15 dias, não é mais 15 dias, é mais 15 dias, é mais um mês. E quando é que a vida vai voltar ao normal? As pessoas perguntam isso, né? Quando é que a vida vai voltar ao normal? Essa é uma pergunta fantasiosa, né? Porque o que é a vida normal, né? É a vida que trouxe a gente para o que a gente está vivendo agora, essa que era a vida normal, né? Então, nós estamos sendo desafiados a repensar a nossa vida. Isso tudo gera uma grande incerteza. Nós não gostamos de pensar, de repensar a vida. Nós gostamos de ter as respostas prontas, nós gostamos de ter os caminhos definidos. E aí agora, né? Eu já tinha meu ano de 2020 todo planejado. E agora? O que é que eu vou fazer? Né? Mudou, acabou, né? Acabou tudo. Então, o mundo, a vida, nos convida a uma readaptação. Então, isso é um momento muito rico para que a gente exercite a capacidade de flexibilização psíquica. Né? Quanto mais formos flexíveis psiquicamente, mais saudáveis. Né? A flexibilidade psíquica é uma medida de saúde. Né? A flexibilidade é a capacidade de adaptação, é a capacidade de renovar o olhar para a vida. E quanto mais eu estou atento ao que a vida demanda de mim hoje, eu sou capaz de me desapegar de alguns pressupostos e responder no tempo presente ao que é necessário e não ficar procurando causalidades ou justificativas passadas. Então, é um processo longo, delicado, é um processo que demanda um esforço. Não é nada tão simples de ser feito. Por isso que a gente tem tanta resistência. Com certeza. Laís Vasconcelos colocou uma frase que eu achei perfeita. Somos parte da natureza e não modeladores dela. Achei perfeita essa frase. Ela é bem sucinta, bem objetiva e resume muito bem essa ideia. A ideia de que a gente está se reconhecendo como parte de algo agora do mundo, né? Porque nós nos considerávamos extraterrestres, né? Na prática, é algo desestabilizado, mas eu não sou parte dele. Exatamente. Essa Laís, obrigada, minha Flor, por essa frase sua, porque é exatamente isso. Nós somos parte da natureza, né? Eu não sei se vocês viram um documentário de Sebastião Salgado, ele deu entrevista no programa Roda Viva, deve estar no YouTube, no canal do Roda Viva, vale a pena assistir a entrevista dele. Um homem que fez agora o seu último trabalho sobre a Amazônia, onde ele viveu lá, ele documentou os povos das florestas, ele documentou as chuvas, ele documentou os índios, e como ele fala de que a gente tem que voltar, a gente tem que dar um passo atrás. Né? Não é mais possível continuar nesse caminho que nós estávamos, tão desbravadores, tão exploradores, tão extratores, olhando a natureza como algo que nós temos que retirar coisas dela, e porque ela estará lá sempre para nos servir, para nos alimentar. Não estará. Ou nós adquirimos um outro olhar sobre isso, ou a gente vai estar matando a nossa própria natureza, né? Então, nós não somos modeladores na natureza, nós somos parte da natureza. Então, hoje a natureza nos traz um convite de que nós precisamos parar, né? E uma das grandes dificuldades nossas é parar. Um dos primeiros momentos dessa quarentena foi que, nas primeiras semanas, né? Foi até um certo alívio as primeiras semanas, porque nós estávamos tão acelerados com tudo que uma semana, 2 semanas, nós ficamos até aliviados, que parou tudo né? E nós ficamos um pouco... pudemos desacelerar. Depois que o tempo vai passando e que a gente entende que a gente tem que realmente parar,
isso gerou uma angústia, gera uma angústia muito grande, porque a gente vai precisar reaprender um outro ritmo. Né? Que novo ritmo é esse? Por exemplo, nós estamos tendo que trabalhar de outra forma, nós estamos tendo que nos relacionar de outra forma, a vida está demandando da gente muitas novas coisas, novos hábitos, nova rotina, até novas transgressões. E tudo isso vem da necessidade de parar, né? E nós não somos preparados para parar, nós somos preparados para seguir, lutar, 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 seguir, fazer, conquistar, sucesso, né? Fama, poder, conquistas. Então, tudo isso nos empurra para um outro lugar oposto ao que a gente está acostumado a habitar. Aproveitando essa sua fala, Bárbara Gomes, eu acho que é Bárbara, porque tem Barbie S. Gomes, colocou assim: a vida parada em suspenso nos coloca frente a frente com as nossas reais necessidades pessoais e coletivas. E em cima disso, eu lhe pergunto, Susan, ok, acordamos para o fato de que somos parte do planeta, acordamos para o fato que o planeta não vai nos perguntar o que gostamos ou não gostamos, a natureza não vai perguntar o que queremos ou não queremos. Isso nos abriu a mente para a ideia de que não temos controle de nada, controle é uma ilusão que nós criamos para nos sentirmos bem, né? Mas, diante disso, que agora fomos esse véu que era quase transparente, mas que nós colocamos na nossa frente, esse véu foi tão grosseiramente derrubado, como nós podemos passar por esse processo? Como nos colocarmos, como coloca a Bárbara aqui, frente a frente com as nossas reais necessidades neste momento que estamos vivendo? Esse é o grande desafio, né, Lahiri? Porque não há um caminho coletivo que seja um caminho comum para todas as pessoas. Porque como estamos cada um diante da nossa solidão, está cada um diante de si mesmo, cada um na sua casa, cada um diante dos seus medos, dos seus limites, cada um tendo que se deparar com a sua capacidade de se reinventar ou não. E então esse caminho é um caminho de olhar-se, né, de mapear, de se olhar com mais verdade, como é que eu diria? É um caminho de reconhecer-se verdadeiramente, sem os aparatos, sem as fugas externas. Porque o que acontece agora? Nós não temos mais fugas externas. As fugas externas foram todas retiradas de nós. E nós estamos sendo obrigados a olhar quem somos, né? Como é que eu posso preencher a minha vida? Por exemplo, um grande desafio é a capacidade de automotivação e de autonomia. Tem pessoas que só funcionam se tiver alguém para prestar contas, se tiver alguém para mostrar o que está fazendo, se tiver um horário para chegar em algum lugar, para fazer alguma coisa. Então, essas pessoas agora estão sendo desafiadas a construir a sua própria usina de automotivação, a sua própria usina de funcionamento. Porque se eu não administrar o meu dia, eu passo o dia inteiro na cama e não faço absolutamente nada. E ninguém vai ver. Mas eu vou ver. Mas eu estou diante de mim mesmo. Eu não tenho como mentir para mim mesmo. Né? Então, eu agora estou diante de uma retirada de uma série de desculpas que faz com que eu possa, aos poucos, perceber quais são os recursos que eu tenho. E isso é no dia a dia, isso é um processo, não é para ser também não é para ser um processo persecutório, nem policialesco, nem militar, onde nós vamos nos obrigar a funcionar, a ser produtivos e a estar com a mesma produto. Não, não é isso. É nós podermos ter mais tempo para identificar nossos talentos, identificar nossos limites
e pensar o que podemos fazer com eles nesse novo tempo, né? Porque está chegando um novo tempo. Pode ser que algumas profissões que desapareçam, por exemplo, né? Pode ser que tenha alguns serviços que desapareçam e eu vou precisar me reinventar. E aí? Eu vou então deixar de existir porque aquele meu ofício não vai mais existir? Não, eu vou precisar refletir dentro das minhas condições, dentro dos meus talentos, dentro das minhas habilidades, que outra coisa eu posso fazer? Que outra coisa esse mundo agora vai necessitar? Porque algumas necessidades vão sumir, mas outras estão surgindo também, né? Então, dentro dessas necessidades que estão surgindo, como é que eu posso me sentir participante desse novo mundo? Então, são questões que nos convidam a estar presentes. Eu acho que essa é uma grande chave, né? Não olhar para o passado, não ficar olhando para o que eu perdi. Claro que a reflexão é importante, o que eu perdi, a história que eu tive, a minha biografia, como eu cheguei até aqui, tudo que eu construí, tudo que eu sou é fruto do que eu construí. Mas o que eu sou está aqui agora no presente. E esse presente eu vou movimentar de que maneira? Então, isso é um caminho que aos poucos que a gente vai fazendo, porque não é simples, não tem uma fórmula, né? E é cada um consigo mesmo, cada um com seus rituais, né? Tem gente que funciona bem no silêncio, refletindo, tem gente que funciona bem limpando a casa e fazendo faxina e arrumando as coisas, e as ideias chegam ali, né? É sempre bom, assim, tem um princípio oriental que me chama muita atenção, que as mãos precisam estar afinadas com a cabeça, né? Então, assim, quando as nossas mãos estão fazendo uma coisa que está afinada com o que a gente está pensando, ação e pensamento estão vibrando no mesmo ritmo, nós estamos tendo uma presença, nós estamos inteiros. E nesse estado de inteireza, surge coisas, surge ideias, surge insights, surge... Né? Mas se eu estou fazendo uma coisa e minha cabeça está lá em outro lugar, eu estou desmembrada, eu estou partida, eu estou angustiada, isso aumenta o processo de angústia e não traz um caminho de renovação, que é o que a gente está precisando agora. Eu achei interessante você colocar isso, que a tendência das pessoas, porque é um problema de fato, é ver o que nós estamos vivendo hoje somente como um grande desastre, como uma grande desgraça mesmo em nossa existência. E, de fato, há muita dor, há muito sofrimento. Tem pessoas desencarnando, tem pessoas desempregadas, há muito sofrimento. Mas aí você colocou uma coisa, há também oportunidade de aprender e de revelar capacidades. E eu tenho observado isso, você tocou nesse assunto, Silvio, porque eu trabalho com educação e eu vejo, por exemplo, algumas pessoas dando chilique porque tem que ter aula online, aula remota, como se... é porque eu não gosto dessas coisas. Sim, mas nós estamos no século XXI. A tecnologia está aí praticamente, né, dominando nossa existência e a pessoa quer viver no século XIX, recusando-se a acompanhar o seu tempo. Eu falava com meus alunos recentemente isso. Há um tempo, até no passado, se dizia assim: daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quem ficar alheio às tecnologias ficará restrito a uma condição de marginalidade na sociedade. Simplesmente porque a tecnologia vai estar em tudo e quem ficar nessa recusa de querer aprender com ela, desenvolver-se com ela, não vai ter o que fazer. Seja em qualquer coisa, em educação, em trabalho, em lazer. Né? Eu me lembro da época do videocassete, as pessoas, o horror que era botar para gravar. Você lembra disso? Claro, claro que eu lembro.
Quem sabia colocar uma fita cassete para gravar novela de noite era um deus entre Era. a tecnologia. E hoje você tem pessoas que não querem acessar a internet para usar uma plataforma, se resistem ao home office, achando que isso é um absurdo, porque não fui contratado para fazer isso. Ninguém É. foi, mas nós somos chamados agora a aprender coisas novas, a desenvolver talentos. As épocas de crise, as épocas de transformação, eu compreendo que a gente está vivendo um momento de profunda transição e de crise na nossa sociedade como um todo. E as épocas de crise, elas são épocas de muita criatividade e de muita possibilidade de encontrar novas trilhas. E é daí que a gente percebe o fechamento, né? Assim, tem pessoas que têm um fechamento muito grande, como eu estava falando no início. Pessoas que se recusam, têm resistências a se abrir para o que a vida solicita agora. Isso é estar no presente, né? E a vida hoje solicita que nos adaptemos à tecnologia, ponto. Não tem mais volta isso. Isso não tem mais volta. Mesmo que nós retornemos às aulas normais, ao trabalho presencial, que vamos retornar daqui a algum tempo, mesmo que isso retorne, não, não será mais a mesma forma. O mundo online, a aula online, a vida online já ganhou uma visibilidade, já ganhou um espaço na rotina e na vida das pessoas que vai mudar a maneira do trabalho, até dos outros trabalhos antigos que existiam, né? Então, a crise oferece oportunidades de repensar as nossas potencialidades. E nós estamos vendo também, apesar de ter muito sofrimento, porque, Lahira, eu vou te contar, tem sido difícil, eu acredito que para você também, e para mim, e para outras pessoas, tem sido muito difícil encarar o tamanho de sofrimento que está acontecendo no planeta. Eu vou falar do nosso país, né? As pessoas estão sofrendo demais. É muita dor, é muita morte, é muita pobreza, é muita, é muita gente morrendo sem poder se despedir das suas pessoas. Isso é muito triste. A gente nunca imaginaria que isso poderia estar acontecendo. Então, a gente está vivendo uma situação inédita. Nunca a gente pensou que a gente fosse estar preso dentro de casa, impedido, com medo de um vírus que pode matar pessoas que a gente ama e que pode matar e que a gente pode nem se despedir, nem poder se despedir delas. Então isso é terrível. Isso gera esse vírus trouxe a morte para muito perto. Mas também a gente está percebendo grandes atos e sensibilidades e solidariedade das pessoas e uma coisa que me chama muito a atenção é nos detalhes que a gente muda a vida em comunidade. Não são dos grandes feitos, mas a gente está vendo que nas comunidades, que nos pequenos grupos, estão acontecendo ações de ajuda, ações de apoio. As pessoas estão se olhando, se reconhecendo, querendo se proteger, querendo se ajudar. Então, isso vai gerando mutações, isso vai gerando ampliação de consciência no planeta, ampliação de consciência nas nossas relações. Então, tem coisas, tem muita gente ruim no mundo, mas tem muita gente boa também. Eu faço parte dos otimistas. Não o otimista ingênuo, não. Eu vejo toda a miséria que existe no mundo, mas mesmo assim eu acredito que sairemos dessa e que isso vai gerar um processo em nós de nos melhorar como pessoas, nos melhorar como sociedade, né? Então, é importante que a gente esteja aberto para repensar. E daí que a gente vai ter que se perguntar, bom, o que a vida está querendo de mim? Né? Qual é o ato criativo? Qual é o ato criativo que eu vou ter? Uma outra coisa, vida é risco, vida é correr risco. A gente acha que vida é segurança. A gente tem que abdicar. A nossa geração
foi uma geração, eu e você, Lahiri, que eu acho que a gente é um pouquinho da mesma, acho que eu sou mais velha que você, mas a gente é da mesma geração. É isso, isso é bom. É, nós ainda fomos educados naquela ideia de uma carreira que você vai ficar a vida inteira, de você comprar um apartamento que vai pagar em 20 anos, 30 anos o apartamento, e que você vai fazer um concurso público que vai trabalhar a vida inteira no lugar. Então, o mundo hoje mudou, né? Não, não existe mais essas coisas perenes e eternas. E, por exemplo, esses jovens que estão hoje entrando para escolher carreiras, estão passando por um sofrimento muito grande, porque as possibilidades são muitas, muitas possibilidades que podem, e que pode ser uma carreira para 5 anos, para daqui a 5 anos ele ter que mudar de carreira para escolher uma outra carreira que vai levar mais 5 ou 10 anos, e assim sucessivamente, porque as coisas são mais fluidas no mundo atual, né? É por isso que as certezas, por isso que eu disse que a gente chegou ao tempo das incertezas também, né? Então, nosso modo de relação é um modo de relação onde as coisas não duram tanto, porque a nossa dinâmica de vida é outra hoje no século XXI. Então, o século XXI demanda muita renovação e muita, muita capacidade de adaptação. Quanto mais nós tivermos essa abertura, mais estaremos saudáveis nesse processo. Quanto maior a resistência, mais o enrijecimento, o adoecimento, a negação. Então, são caminhos que a gente pode escolher. É engraçado porque Gica Rodrigues tinha perguntado aqui, o negacionismo é resistência a um novo tempo ou pura maldade? Acho que você já respondeu isso na sua fala anterior, quando você falou das nossas defesas, e agora você acabou de bem colocar essa questão. Aproveitando, você falou de uma. Eu achei interessante, você colocou dois pontos, né? A grande dor de um lado, os grandes problemas que a pandemia gera, perdas financeiras, perdas de vidas humanas, a distorção da vida como era conhecida, ou alteração da vida como era conhecida. Por outro lado, você fala de outra coisa, de atos bonitos, de solidariedade, de fraternidade, das pessoas finalmente enxergando sua própria sociedade, os grupos sociais que eram esquecidos, né, porque estavam na beira ali da sobrevivência e agora estão estampados na nossa frente, né? Nós somos convidados, convocados a agir para criarmos uma rede nacional de auxílio mútuo. Você colocou, então, a mesma situação que causa dor, traz uma renovação e desperta no ser humano o melhor. Então, isso você botou no coletivo. Eu vou trazer para o indivíduo. Como em mim eu posso trabalhar essas questões? Porque eu acredito que muitas pessoas também vivenciam isso diariamente. Eu vivo entre momentos de angústias com relação ao que será, o que vai acontecer, com outras de preciso agir. Então, eu tenho, por exemplo, me mobilizado mais. Eu descobri uma coisa interessante, apesar de toda a minha educação, toda a minha história voltada para as questões de convivência espírita e, portanto, sempre ligado de alguma forma à necessidade de caridade, de trabalho social, etc. e tal. Eu descobri agora, na pandemia, que eu não estava vivendo de verdade isso. Era muito pouco. Hoje eu me sinto muito mais preocupado com as questões sociais. Eu me sinto muito mais preocupado com os outros. Eu sinto uma urgência de ter que fazer algo que antes eu não sentia. Achei Sim. interessante essa mudança em mim. Isso me despertou. Como é que as pessoas podem trabalhar isso no seu dia a dia? Porque, de um lado, tem a angústia do que está passando. Do outro, vê as necessidades do outro e o desejo de ajudar. Como se combina essas duas questões num só coração? Nós temos tantas questões num só coração, né? É aquela coisa, o que será que me dá, que me bole por dentro, será que me dá? Então, assim, a gente tem
muitas forças opostas e contrárias e angústias. E é interessante quando você traz, né, que você percebeu que não estava fazendo tanto, né, que mesmo já sendo envolvido com trabalho social não estava fazendo tanto. E como conciliar o que eu vejo que é mais saudável, mais positivo nesse processo, que, claro, não são todas as pessoas que estão abertas a isso, mas quem está, essa pandemia trouxe para a nossa vivência individual, nossa vivência real de cada um, a experiência de que nós estamos conectados ao outro. Isso é fundamental no processo de mudança do trato, do meu trato comigo mesmo e do meu trato com o outro. Então, quando você traz isso assim, eu vi que eu não estou fazendo tanto, porque a sua consciência profunda de que você e o outro estão mais conectados do que o que você imaginava que eram, que estavam. Esse vírus trouxe isso para perto. Eu e o outro somos próximos, eu e o outro somos iguais. A minha atitude interfere diretamente na atitude do outro. O meu destino está diretamente vinculado ao destino do outro. Não existe separação. Não existe felicidade que seja uma felicidade só minha. Então, isso muda a minha postura comigo mesmo. Então, isso pode desenvolver em mim uma sensibilidade maior. Então, mesmo essa angústia, que é uma angústia terrível do que eu estou vivendo, mas tem um lado extremamente positivo, que é burilar a sensibilidade de cada um de nós. Nós estamos sendo lapidados nessa dimensão da sensibilidade. Quem está aberto a isso, né? Porque a gente vê grupos de pessoas que está cada vez mais duro e cada vez mais fundamentalistas em outros caminhos, em outras posições. Mas eu não vou entrar nesse aspecto porque é o tempo de cada um, né? O tempo de despertar é o tempo de cada um. Mas o que eu posso fazer comigo? Se a minha sensibilidade melhorou, despertou, eu preciso desenvolver mais cuidados. Né? Quais os cuidados que eu posso acrescentar à minha vida? Porque a gente está aprendendo a valorizar a vida com isso. Né? A vida, as relações. Veja como a gente está mais sensível, como a gente está cuidando, querendo estar com as pessoas, querendo saber das pessoas, e não só das nossas pessoas próximas. Nós estamos preocupados com a nossa cidade, com quem mora na periferia, com quem está em condição ruim de sobrevivência. Então, tudo isso vai melhorando em nós a nossa sensibilidade ao outro, ao bem, à ação, à criatividade. E isso a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Né? Como é colocar essa sensibilidade para a minha vida? Isso é um convite, é um convite. Tem uma coisa que eu costumo conversar muito com algumas pessoas próximas, que nesses tempos que a gente está tendo que parar, nós que somos privilegiados e que temos televisão em casa, internet, YouTube e tudo mais, né? O quanto de arte a gente pode acessar através desses canais e o quanto que a arte ela é terapêutica, e o quanto que a arte toca em lugares nossos que outras atitudes, outras atividades não tocam. Então, o quanto a exposição da alma à beleza, e a arte é beleza, né? Quando a gente pode expor nosso psiquismo ao belo, e a gente está tendo tempo para isso, porque a gente pode ver um vídeo no YouTube de uma peça, de um concerto, de um show, de uma poesia. Então, a gente pode estar colocando beleza para dentro. Então, quanto mais a gente introjeta a beleza, porque a beleza é um valor da alma, e a beleza enquanto excelência.
quanto mais a gente vai se aproximando da beleza, mais a gente vai lapidando valores, estimulando ampliação de consciência, estimulando evolução moral, estimulando evolução espiritual. Então, isso são coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para aproveitar essa sensibilidade para trabalhar a nosso favor. Interessante. Você acabou de responder, então, a pergunta de Ana Paula, que perguntou justamente isso. O que fazer para esse processo de lapidação não ser tão dolorido? Está aí um mecanismo, né? Arte na veia. E aí, né, é também sair do comodismo de deixar a vida nos lapidar e passarmos a sermos os artistas de nós mesmos, né? Acho que sofremos Exatamente. muito quando passamos a ação e Isso, sofremos mais quando somos alvo da ação. isso, Mas quando eu isso. ajo, né, eu me torno piloto do processo. Exatamente. Porque a arte é necessária, a arte é vital para nossa, para que a alma transcenda, para que a alma saia dessa. A nossa vida cotidiana é muito medíocre. Vamos combinar que a nossa vida cotidiana é muito ordinária. É muito ordinária, é muito medíocre. Essa coisa de acordar, trabalhar, fazer comida, pagar conta, educar filho, e vai, e sobe, faz mercado, e limpa a casa. Isso tudo a gente tem que fazer. Mas isso tudo não engrandece a vida. O que engrandece a vida é quando a gente nos conecta ao mistério da vida. É quando a gente se sente conectado a algo maior. E o que nos faz nos sentir conectados a algo maior? Algo que nos traz um sentido, nos conecta ao sentido de existência. E, claro, fazer essas coisas pode nos conectar a algo maior. Eu posso limpar a casa, educar filhos e fazer supermercado conectado a algo maior, a um grande sentido do que eu estou fazendo, posso. Mas o contato com a arte, o contato com a beleza, o contato com a música, com o cinema, com a dança, com o teatro, o contato com a poesia, com a literatura, a arte, ela tem uma função de transportar a gente para uma outra dimensão de sensibilidade, de compreensão da vida. Então, quanto mais a gente puder ocupar o nosso horário, o nosso dia a dia, com pequenas doses diárias de arte, ao invés de tomar remédio psiquiátrico, né? Brincadeira, quem tem que tomar seu remédio psiquiátrico que tome, não estou pedindo para ninguém parar de tomar remédio, mas ao invés de estar querendo se medicar excessivamente, né? Visite mais esse lado artístico, que isso pode acionar esse lado criativo, que é tão necessário hoje para a gente se reinventar, né? Laura colocou aqui, será que a pandemia traz em seu contexto de transformação a capacidade, ainda que de forma subliminar, de desmascarar a nossa sombra? Eu tiraria desmascarar, colocaria integrar. Sim. A O que que você pandemia, acha? ela está revelando muita sombra nossa, né? Muita sombra. Sombra. A gente está vendo aí a sombra do individualismo, a sombra do materialismo, né? Do egoísmo, é, do, do- da intolerância. Então, nós estamos vendo em nós, nas pessoas, né? Ao invés de falar das pessoas dos outros, a gente pode ver em nós o quanto de impaciência a gente acessa nessa pandemia, o quanto de intolerância, o quanto de julgamento, o quanto de ira, o quanto de indiferença ao outro, né? Então, isso, e daí, né? E daí? E Então, daí? a sombra, entendeu? Tem a sombra, tá aí, que é essa indiferença perversa, essa indiferença à dor do outro, que tá em mim, que tá em você, que tá em todas as pessoas. E quanto mais a gente identifica isso e reconhece, é o primeiro passo para a transformação.
porque isso não está só no outro, isso está em mim também. O primeiro passo para a transformação é o reconhecimento da nossa sombra. O desmascarar, na verdade, é o autodesmascarar, porque não adianta desmascarar para a sociedade se para o indivíduo não é problema. Seu volume baixou para mim, Lahiri, muito o Eu volume. também tinha baixado, agora inverteu. Hein? Engraçado, o seu também tinha baixado um pouco e inverteu. Tem algum problema de internet aí. Temos 10 minutos, a produção está aqui, e 10 minutos. Tá me controlando. Você não sabe como é essa produção, Silvia. Rita e Mel atrás aí do celular. Ave Oh. Maria. Então, um beijo para Mel, para Alice e para Rita, queridas, três fofas, saudade de vocês. E agora vai demorar mais ainda de ver. Ah, é? Eu gostei que você colocou essa questão da arte na vida, da leitura, da gente abrir o nosso mundo, né? Através da arte em geral, filosofia, música, etc. E isso revelar um novo espaço criativo dentro de nós. Achei isso bonito. Mas trazendo para a realidade hoje, né? Que é uma realidade de lives com gente se embebedando enquanto toca, e que é o que concentra ainda a atenção de todos, da grande mídia em geral. Como é que nós podemos navegar nesse processo de busca pela arte, de um processo criativo, de superação da dificuldade que vivemos, sem nos reduzirmos a uma cultura de massa? Não sei se eu consegui ser claro. Sim, eu acho que sim. Olha, isso aí passa pelo crivo. Isso é uma questão muito individual, né? Porque passa pelo crivo seletivo de cada um, né? De afinidade, de sintonia, né? Porque é importante que a gente, por exemplo, eu dei uns exemplos da gente buscar a arte, seja de que forma for, né? Porque assim, mesmo a arte, tem alguém que diz assim, mas não deixa de ser arte. Pois é, quer dizer, mesmo a arte que é de massa, que é coletiva, não deixa de ser arte. E pode ser uma porta de entrada para você começar a acessar alguma coisa, mesmo que seja dessa maneira massificada e coletiva, né? Porque qual é o objetivo? O objetivo é que a gente possa trazer a arte para a vida, né? E o que é trazer arte para a vida? Não é que a gente vai se tornar artista, né? Não é que a gente vai aprender a pintar, ou a cantar, ou a ser atriz, não é isso. Mas trazer arte para a vida é a gente trazer colorido para tudo que a gente faz, né? É a gente ter uma inteireza, uma integridade, um cuidado, uma especialidade. É a gente transbordar o que a gente é em tudo que a gente faz. Então, se a gente se a gente beber nesses lugares, seja numa arte massificada ou seja numa arte mais singular, mas se isso resultar num melhor envolvimento meu com a minha própria vida, isso está trazendo para mim um objetivo, que eu trazer essa arte para a minha vida, fazer da minha vida um ato criativo. Né? E fazer da minha vida um ato criativo é realizar a minha singularidade. Eu encarar que igual a mim não existe ninguém. Eu sou uma pessoa única no universo. Né? Apesar de ter similaridades e semelhanças e igualdades em inúmeros aspectos com muitas pessoas, mas o arranjo que isso tem em mim é único, só é meu, só eu sou assim. Então, se só eu sou assim, o que é que eu tenho para dar para a vida? O que é que eu tenho para deixar para os outros? O que é que eu tenho para colorir a minha própria vida? A mim mesmo.
porque não é muito dar para os outros. Tem pessoas que têm muito esse raciocínio, né? Eu tenho que melhorar para doar. Não é melhorar para doar. Porque primeiro sou eu. Primeiro é isso, Ana, assumir o meu propósito, né? É você estar consciente, conectado com o seu jeito de ser na sua vida. Então, esse é um caminho de cura para mim, sabe? Eu acho que se existe um conceito de cura, porque cura é um conceito muito relativo, né? A cura não existe, né? Ninguém cura ninguém, a gente não se cura. E que bom que a gente não se cura. Uma sociedade de pessoas curadas é muito perigosa. Eu prefiro a sociedade dos doidos. Acredito mais, são mais verdadeiros, né? Então, a gente vai, se existe uma cura possível, é essa cura da gente ser mais verdadeiro, mais inteiro com a gente. Perfeito. Nós já estamos chegando ao fim de nossa live, já vai daqui a pouquinho terminar nossa hora. Eu aprendi recentemente, olha como a gente descobre talentos. Aprendi recentemente que a live no Instagram é 1 hora, olha que coisa. Então, me diz uma coisa para a gente poder fechar essa primeira parte, porque agora você nos deve uma segunda parte com a sua visão magnífica, né? Para encerrarmos essa primeira parte, eu gostaria que você deixasse uma palavra. O que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo hoje? Chegamos ao tempo da incerteza. E agora? O que você diria para essas pessoas? Chegamos ao tempo da certeza. E agora, esteja presente. Aceite o convite da vida. O que é que a vida está pedindo de você agora? É isso, o caminho é esse. A vida sinaliza, a vida se apresenta, a vida nos intima. E o papel da gente é seguir. A vida é maior do que nós, né? Nós não controlamos a vida. Então, o que a vida quer de mim, eu vou fazer o que a vida quer de mim. E quando eu sigo o fluxo, quando eu estou presente, quando eu me abro para o que a vida me chama, eu fico mais leve, fica tudo mais fluido, fica tudo mais fácil. Eu paro de teimar com a vida e fico mais em paz comigo, em paz com o outro. Então, o que eu tenho para dizer é isso: esteja presente, diga sim para a vida, diga sim, aceite o convite, diga sim e, e faça com arte a sua vida. Perfeito. Susan, lhe agradeço demais, que eu sei que seu tempo é apertado, mesmo de quarentena. Você é uma pessoa de horário difícil, de agenda complicada. Nunca vi uma agenda tão difícil Não é como mais a não. sua. Não é tanto mais não. A gente já foi assim. Agora eu estou em casa todos os dias. Você me acha em casa todos os dias. Está aí um benefício da quarentena para a gente, então, poder encontrar mais fácil. Então, nós vamos encerrando por aqui, gente, agradecendo demais a Susan pela primeira parte do nosso encontro, ciente que teremos uma continuação, porque eu já tenho a ideia do nosso próximo bate-papo, pelo que você acabou de falar. Eu vou Oi? adorar. Eu vou adorar. Pode me chamar. Adoro conversar com você. Adoro estar aqui com vocês, com essa energia. Foi um prazer enorme. E obrigada pelo seu convite, viu? Você é muito querido. Um beijo para o pessoal de Ilhéus, essa cidade que eu já fui aí. Tem muitos amigos aí. Um beijo para vocês Tem todos. sim. Beijo, muito obrigado.